Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Então, irmãos, eu queria meditar com vocês hoje e mais algumas poucas quartas-feiras a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, o que é o Evangelho? Qual é a doutrina do Evangelho? Este assunto, na verdade, nós podemos dizer, nós começamos a pensar a respeito do Evangelho. Este assunto é o assunto mais importante que alguém poderia pensar. Por quê? Porque o Evangelho é a mensagem que nos traz, como o próprio nome diz, né? Evangelho quer dizer boa notícia, é a mensagem da boa notícia da salvação, da reconciliação com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E geralmente as pessoas, elas entendem que o problema delas é alguma coisa superficial. O problema delas é alguma coisa que... O principal problema delas não é realmente o que, na verdade, é o principal problema. As pessoas trocam as coisas da seguinte forma: normalmente as pessoas estão muito preocupadas com a sua saúde, com o seu bem-estar físico. Outras vezes elas estão preocupadas com a sua família, com as suas necessidades familiares, com a saúde dos seus familiares, com as necessidades econômicas dos seus familiares. Outras vezes elas estão preocupadas com a questão das suas próprias necessidades materiais. Outras vezes elas estão preocupadas com a sua segurança física. Nós vivemos num país, num mundo muito perigoso, muito violento. Nosso país é um país extremamente violento, onde morrem milhares de pessoas a cada ano, assassinadas. E as pessoas ficam também muito preocupadas com isso. E fazem tudo para se proteger, para se guardar, e guardar também a sua família. Outras vezes as pessoas se preocupam com os seus sonhos. Elas desejam ter uma casa melhor, elas desejam ter um carro melhor, elas desejam ficar famosas, e aí elas lutam muito por isso. Então, essa lista, nós podemos dizer até que é bastante grande, né? As pessoas, umas buscam uma coisa, outras buscam outra, umas colocam uma coisa com prioridade, outras colocam outra coisa com prioridade, mas o fato é que a maioria das pessoas não está atenta ao que é realmente de mais importante na sua vida, aquilo que realmente importa. E o que é isso? Né? O Senhor Jesus Cristo se expressou esta coisa, esta essência realmente, isso que é essencial, isso que é mais importante, com aquele versículo muito conhecido nosso que está no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então ele coloca que a prioridade, a coisa mais importante é nós buscarmos o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso problema maior não é a doença, não é a pobreza, não é o perigo físico. Nosso problema maior é que nós, seres humanos, estamos vivendo numa situação de pecado. A sociedade moderna não gosta de falar de pecado, não gosta de crer em pecado, não gosta de acreditar numa verdade absoluta que diga que existe um pecado e que todos os homens são pecadores, porque a sociedade moderna é uma sociedade relativista e é uma sociedade do politicamente correto. É uma sociedade em que cada pessoa diz o que quer, pensa o que quer, tem a sua verdade, entre aspas,
E também ninguém gosta de que o outro diga que tem uma verdade absoluta, que serve tanto para ele como para todos os outros. Então, a sociedade moderna é uma sociedade que quase que se ofende quando alguém diz assim: essa é a verdade absoluta e você tem que acreditar nessa verdade que serve não só para mim, mas para você. Alguns dizem assim: isso é o cúmulo da prepotência, da soberba, dizer que existe uma verdade tanto para você como para qualquer outro. Você deveria ser mais humilde. Então, a sociedade moderna hoje pensa assim, né? Mas o fato, meus irmãos, é que isso tudo vem de um engano que está no próprio coração dos homens. Eu gosto sempre de citar aquele versículo, um dos salmos que para mim, pelo menos é um dos salmos assim mais tocantes, impressionantes, que é o Salmo 36, quando ele nos informa que o pecado está no nosso coração e que ele nos ilude, que ele nos engana. Existe um poder da mentira que não está fora de nós. Eu já disse isso aqui na nossa congregação algumas vezes, não é? Existe um poder da mentira que não está fora de nós. Quer dizer, que a pessoa ela não é enganada por alguém, não é? Mas ela é enganada por si mesma. O próprio ser dela, a própria pessoa se engana e ama o engano e ama a mentira. Então existe uma tendência muito grande de rejeitar essa verdade absoluta de que o Senhor Jesus Cristo fala, quando ele diz a essência e o principal é buscar o reino de Deus, buscar estar certo com Deus, porque o grande problema dos homens é que eles estão em pecado contra Deus, e existe essa tendência por causa da própria pecaminosidade, e essa pecaminosidade hoje, esse engano, essa mentira, no nosso tempo tem se manifestado no relativismo e no politicamente correto, né? Então, de cada um tem uma verdade, cada um pensa como quer, e você não tem nada a ver com o medo dos outros, você não deve falar nada contra a atitude, os atos das outras pessoas. Essa é a manifestação dessa mentira do coração. Quer dizer, existe uma verdade absoluta, e existe mesmo, por exemplo, se uma pessoa quiser ir, nós estamos aqui em Belém do Pará, se uma pessoa quiser ir de Belém para São Paulo, ela não tem infinitos caminhos, ou ela não segue qualquer caminho que vier na sua mente. Ela tem um caminho determinado. Por exemplo, um avião, ele não segue infinitos caminhos. O piloto não diz assim: bom, eu vou seguir o caminho que me vier na cabeça hoje para sair de Belém e chegar na cidade de São Paulo. Não, existe um caminho determinado, ou pelo menos caminhos determinados para que ele chegue lá, e ele recebe um plano, não é? Existe um plano de voo em que ele tem que seguir aquele plano de voo, senão o avião não chega. Um avião não viaja às cegas, pela vontade do piloto, a vontade que dá na cabeça dele de ir por qualquer caminho, mas ele tem uma rota determinada, e por isso que ele chega em cada lugar com segurança, né? A vida física é assim, mas as pessoas às vezes pensam que na questão moral ou na questão espiritual não é assim. Se eu disser para você assim: olha, eu vou te dar R$100 por esse serviço que você vai fazer para mim, tal dia eu vou te dar. Bom, naquele dia você chega comigo e diz assim: bom, cadê os meus R$100? Quer dizer, a coisa é absoluta, existe uma verdade absoluta. Eu digo e você entende. Na vida normal é assim. Existem verdades absolutas, existem coisas que são absolutas e ninguém questiona. Eu não vou poder dizer para você: bom, isso é relativo, você entendeu que é R$100, mas eu acho que não é R$100. É R$100 e pronto. Mas as pessoas entendem isso e sabem disso, mas quando chega na parte moral e espiritual, aí tudo vira relativo. É assim que é a sociedade moderna. Isso é o fruto do pecado que existe no coração dos homens
que os ilude, que os engana. Então, quando nós dizemos que existe uma necessidade essencial, nós estamos falando de uma verdade absoluta que serve para todos os seres humanos. Não importa que você ache que a sua necessidade é de dinheiro, ou que a sua necessidade é de saúde, ou que a sua principal necessidade é uma boa casa, ou que a sua maior necessidade é ter uma família bem organizada, não importa o que você pensa. A Bíblia diz, Deus diz através da sua palavra na Escritura que a sua maior necessidade é o reino de Deus. A sua maior necessidade, a sua prioridade deve ser essa. É a prioridade estabelecida pela verdade de Deus. Você é um pecador e você precisa acertar as contas com Deus. A grande questão é que eu não tenho vivido dessa maneira que eu deveria viver. Existe um Deus, um rei, um Senhor soberano, a quem eu não tenho obedecido, para quem eu não tenho vivido, eu tenho vivido afrontando a Ele, e Jesus Cristo, eu sou inimigo dele, Ele é meu inimigo, e Jesus Cristo é o único que pode resolver esse problema, porque Jesus Cristo é o mediador. Jesus Cristo é aquele que vem nos reconciliar, e Ele faz isso na cruz do Calvário. A mensagem do Evangelho, então, é a mensagem mais importante que existe, e fala da maior necessidade que nós temos. É a mensagem, então, que todo homem deveria ouvir. Por isso que a igreja, ela é enviada, e Jesus mesmo disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a cada criatura. Por quê? Porque todos os seres humanos, eles têm necessidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a verdade de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é sobre o Evangelho que eu pretendo, nessa breve série, tratar com vocês rapidamente, né? Mostrando o que é o Evangelho, quais as doutrinas do Evangelho. Tudo começa, na verdade, com aquelas perguntas essenciais da vida, né? O Evangelho responde essas perguntas essenciais. E hoje, nesse primeiro nosso estudo, eu quero relembrar os irmãos estas perguntas. Eu vou usar, como eu disse há pouquinho para vocês, aquele conteúdo do nosso livrinho, nosso livreto, a respeito dos batistas reformados. A primeira parte do nosso livrinho estão lá as perguntinhas essenciais da vida, e o Evangelho, na verdade, o primeiro assunto do nosso livreto é o Evangelho, porque o Evangelho ele é a resposta de Deus para essas perguntas, e é a primeira mensagem que nós temos que entender, senão nós não entendemos mais nada. Então, existem perguntas essenciais que têm a ver com tudo isso que eu acabei de falar, com a nossa necessidade maior, e essas perguntas, elas são respondidas tão somente pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, vamos fazer assim, nesse estudo. Vamos dividir o estudo em, pelo menos, 3 partes básicas. Hoje eu quero falar a respeito das perguntas. No próximo estudo nosso, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, eu vou falar a respeito do conteúdo do Evangelho. Pretendo falar desse conteúdo talvez, possivelmente, apenas um estudo, né? No máximo 2 estudos. E um último estudo, uma última parte, mostrando que o Evangelho responde a essas perguntas. Hoje eu quero mostrar para vocês que existem perguntas essenciais que vão determinar a vida de uma pessoa, ou seja, essas perguntas são essenciais para a vida, para a questão do sentido da minha vida, né? Para que eu sirvo, para que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. E de acordo com o que eu responder, de acordo com a resposta que eu der a estas perguntas, a minha vida vai ter um propósito. Se responde de uma maneira, vai ter um propósito. Se responde de uma maneira diferente, vai ter outro propósito completamente diferente. Então, essas perguntas, elas falam do que é essencial. Eu quero mostrar para vocês isso. São perguntas que eu quero mais uma vez enfatizar. O homem natural, o homem no pecado, não gosta de pensar nelas. Não gosta de pensar nelas. Mas são importantíssimas. Só que essas perguntas estão lá. De vez em quando, o homem, essas perguntas se levantam dentro dele. Talvez não exatamente assim como eu vou colocá-las, mas de uma forma ou de outra essas perguntas aparecem na mente e na consciência dele. E o pecado tenta afogar essas perguntas. E hoje nós vivemos num tempo de entretenimento, você sabe disso, né? Você tem a televisão, você tem a internet,
tem o cinema, o teatro, os parques, as diversões, e esse entretenimento, ele normalmente é usado pelos homens de uma maneira muito errada, porque os homens se entregam ao entretenimento para que se esqueçam das questões mais importantes, dessas questões essenciais. Mas eu queria agora que cada um de nós pensássemos a respeito dessas questões, não se deixasse levar por ou pelo entretenimento, ou pela busca das riquezas, ou pelas lutas do dia a dia, pelas preocupações do dia a dia, mas parasse um pouco e meditasse. A nossa sociedade moderna não gosta muito de meditar, mas existe uma necessidade muito grande, essencial da meditação. Então existem algumas perguntas importantíssimas. Primeira pergunta: existe Deus? Segunda pergunta: qual o sentido da vida? Terceira pergunta: como posso ser feliz? Quarta pergunta: por que o mundo é como é? E quinta pergunta: o que vem depois da morte? Essas são perguntas essenciais da vida. Se você for parar para observar, essas perguntas não são mais importantes que um ser humano pode fazer. Não tem nada mais importante que elas. Por quê? Porque elas dão sentido à tua existência, à sua existência. De acordo com o que você responder estas perguntas, você vai achar o sentido da sua existência. Não é? Propósito. Se você responde as suas perguntas de uma forma, você tem um sentido. Claro, precisa discutir. Você achou o sentido da vida. Se você responde de outra maneira, você não tem sentido. A sua vida vira um vácuo, vira um vazio. Então, essas são as perguntas mais importantes por causa disso. Elas vão determinar o sentido ou a completa ausência de sentido da vida de um ser humano. Em segundo lugar, essas perguntas elas estão uma ligadas às outras, ou seja, de acordo com o que eu respondo à primeira pergunta, na verdade, é a pergunta mais importante, então eu vou responder as outras de acordo com a minha resposta à primeira. Se a minha resposta for uma, essa resposta determinará as outras respostas das outras questões essenciais. Se a minha resposta for o inverso dessa resposta, então também as outras respostas serão diferentes. Então a primeira resposta, a primeira pergunta vai determinar o que as outras, como eu irei responder as outras. Então vamos pensar assim. Queria que os irmãos fossem mentalizando, colocando isso na sua mente para você poder entender. Essas perguntas, elas são as perguntas mais importantes da vida. Por quê? Primeiro, porque elas dão sentido ou não à sua existência. Segundo, elas estão ligadas umas às outras numa ordem, como quem vai subindo uma escada, ou como ou como uma corrente de pensamento, não é? Uma está ligada à outra, e uma puxa a outra. De maneira que, como você responde a primeira, vai determinar as suas outras respostas. Vamos então olhar para cada pergunta. Vou repetir as perguntas de novo. Primeira, existe Deus? Segunda, qual o sentido da vida? Terceira, como posso ser feliz? Quarta, por que o mundo é como é? E quinta, o que vem depois da morte? São 5 perguntas. Bom? Vamos à primeira pergunta. Existe Deus? Existe Deus? Essa é a pergunta mais importante. Por que é mais importante? Pelo que eu já falei. Ela determina as outras. Mas por que ela determina as outras? Pelo seguinte motivo. Se existe Deus, naturalmente a pessoa que acredita que existe Deus, logo ela vai pensar que
existe um Criador. Não é? Quando a pessoa diz assim, existe Deus, logicamente, o que ela vai pensar junto com esse pensamento? Quando ela diz, existe Deus, eu creio que existe Deus. Isso já vem ligado com esse pensamento, existe o Deus. Ou seja, existe um ser, a quem nós chamamos Deus, não é? Este ser soberano, supremo, que criou todas as coisas. Então, quando eu penso, se existe este Deus, logo eu penso, ele é Criador, o Criador de todas as coisas, Criador do universo, das estrelas, dos planetas, o Criador deste sistema solar, do Sol e de todos os planetas, o Criador do planeta Terra, o Criador de cada ser que existe neste planeta, de cada reino, mineral, vegetal, animal, de todos os seres que existem, e o meu Criador também. Então, se eu digo sim, se eu digo assim, existe Deus, se eu digo sim, então, consequentemente, eu estou dizendo que existe este Criador, a quem eu estou chamando de Deus. Criador de todas as coisas, Criador, inclusive, da minha própria pessoa, do meu próprio ser. Meu Criador. Vejam bem. Agora, se eu digo que não existe Deus, veja bem, essa é a pessoa que diz, existe Deus, né? Se ela diz existe Deus, consequentemente, ela diz, bom, esse Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive o meu Criador. Isso que ela está dizendo, consequentemente. Mas se ela diz assim, não acredito que existe Deus, existe um Deus. Logicamente, o que ela está dizendo também, não existe alguém que criou todas essas coisas. Não existe uma mente infinita, criadora, soberana, que fez tudo, que fez o universo, que fez a terra, que fez a mim, que criou a mim. Não existe. Bom, para esses que dizem que não existe Deus, eles olham para o universo, eles olham para a terra e tudo que há na terra, eles olham para o seu próprio ser e eles têm que responder a questão, bom, de onde vem tudo isso? De onde vem tudo isso? Aquele que acredita em Deus, ele diz imediatamente, bom, tudo vem da onde? De Deus. E ele se satisfaz nessa resposta, certo? Porque ele acredita em Deus e ele, logicamente, ele então se satisfaz dizendo assim, assim como existe um Deus, existe também um Criador, quer dizer, de onde vem esse universo todo? O Sol, maravilhoso Sol, a Lua, as estrelas? Bom, vem desse Deus que é o Criador. De onde eu venho? Eu venho dele, ele me criou. Mas quem não acredita em Deus não pode dar essa resposta. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita num Criador. Ele não acredita numa mente que planejou todas essas coisas. Consequentemente, ele terá que dar outra o quê? Outra explicação para o mundo, para a existência do mundo, para a existência de si próprio. Então aquela pergunta, de onde nós viemos? Ele não poderá dizer de Deus, porque ele não acredita em Deus. Daí que surgem várias teorias. Por exemplo, nós temos os teístas e os ateístas, né? Os teístas acreditam em Deus. Os ateístas não acreditam em Deus. Daí vem que esses ateístas, aqueles que não acreditam em Deus, eles terão que dar explicações para a existência do mundo e para a existência de si próprio, né? Então eles dirão, ora, terão que criar certas respostas a isso e por isso nós temos aí uma teoria muito popular
que é a chamada teoria da evolução, né? Então, essas teorias, elas vão tentar dar uma resposta de por que o mundo, da existência do mundo, de onde vem o mundo, de onde eu venho, enfim, tirando Deus, colocando Deus de lado. Entenderam até aqui, irmãos? Amém? Então, a primeira pergunta é: existe Deus? Eu falei para vocês ainda há pouco que esta pergunta ela vai determinar as outras. Qual é a segunda pergunta? E veja que ela vai determinar as outras e, como eu disse também, ela está ligada à primeira, não é? Só tem resposta. Só tem continuação das perguntas para quem existe Deus. Para quem existe, acabou as perguntas. Acabou. É verdade. É por aí mesmo. É isso mesmo, né? Então, vamos desdobrar então com relação às outras. É isso que o irmão falou. E a gente vai mostrar exatamente isso, né? Vamos desdobrar agora, procurar mostrar essas outras perguntas e ver as consequências da resposta primeira. A segunda pergunta é: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Se eu pego esta caneta, ela tem um motivo de existência, um sentido para a sua existência, um propósito para a sua existência, que é o quê? Ela foi fabricada para ser usada como um instrumento de escrita, né? Estou aqui diante de mim com uma câmerazinha, né? Então, esta câmera, ela foi também, tem um motivo dela, tem um sentido para a existência dela, que ela foi criada para filmar, para gravar voz, assim por diante, áudio, vídeo, né? Essas cadeiras que nós estamos sentados também foram fabricadas para um propósito bem definido, bem um sentido claro, que é que nós pudéssemos sentar. Aí vai ventiladores, as nossas casas, ar-condicionado, tudo tem um sentido, né? Mas para que haja realmente um propósito, um sentido, um objetivo, tem que ter uma mente que pensou nesse sentido, né? Você não pode dizer que essa caneta ela surgiu, vamos dizer, sem uma mente que a planejou. Ela tem várias partes aqui, né? Eu posso... do acaso. Ela não surgiu do acaso. Exatamente, não surgiu do acaso. Então eu posso destrinchar essa caneta. Nem estou conseguindo fazer isso, nem vou tentar, se não posso esfregar a caneta. Então eu posso destrinchar essa caneta e vejo que e observar que ela tem várias partes, e isso mostra que alguém pensou em cada parte e a montagem da caneta. Um carro, por exemplo, uma montadora de carro, né? Então, as várias partes que eles vão montando as peças, e cada peça ela foi pensada, ela tem um propósito naquele carro, né? Não é, irmão? Verdade. E também né? Com certeza. E aí você pensa também numa casa e tudo. Então, a mente planejou. Quer dizer, você não pode tirar o sentido, o propósito, sem uma mente que planejou o sentido e o propósito. Se você tira a mente, aquele que planejou, a mente que pensou em tudo aquilo ali, não tem como ter sentido, ter um propósito. Necessariamente, você terá que ter uma mente que planejou o propósito para que haja propósito, né? É como não existe criança sem mãe, né? Não existe um propósito, um sentido sem uma mente pensante, né? Que planejou, que pensou, que disse vai ser assim. Então isso acontece com a caneta, com o relógio, com a máquina, com tudo. Alguém pensou, alguém planejou. Pois bem, qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Bom, essa pergunta ela é determinada pela primeira, né? Da seguinte maneira, da seguinte forma: eu só encontro um propósito, um sentido para a minha vida se eu acredito que existe um Deus, que existe um Criador de todas as coisas. Se Ele criou, se Ele é Deus,
Se ele é o Criador, se ele fez todas as coisas, consequentemente ele fez com propósito, ele fez com sentido, ele fez com objetivo. Então, se ele fez com propósito, com objetivo, com sentido, aí as coisas têm. Ele planejou, ele pensou, ele criou, né, todas as coisas, e essas coisas então têm um sentido, têm um propósito, têm um objetivo. Na verdade, a Bíblia vai dizer que tudo foi criado para a sua glória, para expressar a glória de Deus e para o louvor de Deus, para a glória de Deus, né? Para manifestar a glória de Deus e louvar a Deus, engrandecer a Deus. Mas observe bem, se nós não temos uma mente criadora, então qual o sentido da vida? Nenhum. Uma pessoa que é teísta, uma pessoa que acredita em Deus, ela acredita, consequentemente, numa mente, num Deus Criador. Logicamente, então, ela vai dizer, tem um sentido para o universo, tem um sentido para o planeta Terra, propósito. A minha vida tem um propósito, a minha vida tem um sentido. Tem um sentido para tudo, quer dizer, existe um Deus que criou, que planejou, que fez tudo, então tem um sentido. Eu estou aqui, eu não sou um ser sem sentido, e tudo que existe também não é sem sentido, mas tem um sentido. Quer dizer que o que une todas as coisas é o que dá sentido ao conjunto inteiro. Tudo que existe é essa crença em Deus. É como se eu tomasse assim, irmão, vamos pensar o seguinte: o que sustenta uma casa inteira é o seu alicerce, não é? É o seu alicerce. Todas as partes da casa, todas as paredes da casa, elas estão sustentadas pelo alicerce. Mas se eu tiro o alicerce, eu não consigo uma sustentação para a casa inteira, né? A casa não tem sustentação. Então, Deus, se eu crer em Deus, Deus vai ser aquele que vai sustentar tudo, vai dar sentido para tudo. Nada vai escapar a essa questão de Deus. Se existe um Deus criador, uma folhinha ou uma grande montanha ou um grande planeta ou a maior estrela do universo, tudo está ligado a essa questão da existência de Deus. De que forma? É que tudo tem um propósito, tem um sentido dado por este que criou todas as coisas. Então existe uma verdade absoluta que abarca tudo, que dá sentido a tudo. Agora, se eu não acredito em Deus, consequentemente, o que vai acontecer? Eu não posso ter sentido ou propósito para nada, pelo simples fato de que não existe uma mente criadora. Se não existe uma mente criadora, como é que eu posso dizer que uma coisa tem sentido? Tem um propósito definido, estabelecido, não é? Se não existe Deus, se o universo, a natureza e tudo que há não vieram de uma mente criadora, no final, foram produzidos, como o irmão mesmo colocou, por um sistema de acaso, por combinações que sem nenhum planejamento foram se realizando, as coisas foram se combinando e tudo foi aparecendo, né? A terra foi aparecendo, os animais foram surgindo e foram evoluindo e chegaram ao ponto que são hoje. Se não existe este Deus e esta mente criadora, bom, tudo o que está aí, desde uma folhinha até a maior estrela do universo, a maior galáxia e tudo que existe, enfim, nada tem um propósito, não tem um sentido.
Não tem um sentido. Aquilo que a Bíblia diz, o propósito de tudo é a glória de Deus. Isso dá sentido a tudo, sem exceção, a glória de Deus. Mas se eu não acredito em Deus, então não há um porquê de eu estar aqui. Não há um sentido para a minha existência e nem para nada, a existência de nada. Eu não posso dizer, nunca poderei dizer. Vejam bem, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. É por isso que a sociedade hoje, ela vem descartando Deus cada vez mais. E é por isso que a sociedade hoje está caindo nesse vazio. E por isso que as pessoas se entregam às drogas, ao sexo, ao entretenimento, porque elas não têm resposta a essa questão. Então elas não querem pensar nisso, elas se entregam mesmo a uma vida sem sentido mesmo, de mais ou menos assim, vamos aproveitar a vida que amanhã nós vamos morrer. A vida não tem um propósito, a vida não tem sentido, porque a sociedade moderna, ela foi se afastando cada vez mais de Deus, dessa crença viva num Deus criador e que dá propósito e sentido para tudo. Então ele foi abandonando cada vez mais a crença em Deus. Pois bem, vejam só, se não existe então este Deus, nada tem sentido, nada tem propósito. E eu nunca vou poder responder a pergunta, nunca, para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Entendeu? Para que eu, Júnior, existo? Para que a Ana existe? Não é? Eu nunca vou poder responder a esta pergunta. Nunca. Toda qualquer tentativa de responder a esta pergunta, ela não vai alcançar sucesso, porque eu não acredito que existe Deus que criou todas as coisas. Entenderam? Bom, então, vamos passar para a próxima pergunta agora. Vejam bem, então vamos relembrar. Se existe Deus, a vida tem um sentido. A glória dele. Tudo foi criado para a glória dele. A existência, a minha vida e todas as coisas existem para a glória de Deus. Se não existe Deus, não há absolutamente nenhum sentido. Não tem motivo para estar aqui. Não há propósito na minha vida. Eu sou um nada no meio do nada. Eu sou um vácuo no meio de um grande vazio que é este universo. Eu sou um fragmento de nada. Para nada sirvo. A outra pergunta, então, a terceira, tem a ver com tudo isso. Como posso ser feliz? Como eu posso alcançar a felicidade genuína e verdadeira? Como posso ser feliz? Ouçam bem, esta pergunta, ela está ligada às outras e eu só posso respondê-la de acordo com a resposta que eu dei às outras. Né? Então, como posso ser feliz? Logicamente, que eu só posso ser feliz, eu só posso ser realizado, eu só posso dizer, no final das contas, eu sou feliz, se eu estiver cumprindo, meus irmãos, o sentido da minha vida. Eu só posso ser feliz se eu estiver cumprindo, se eu tiver alcançado, se eu tiver entendido e se eu estiver vivendo o sentido da vida. Uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, ela só pode dizer que é feliz, que é realizada, se ela estiver realmente
encontrado e se ela estiver vivendo com sentido. Uma vida com propósito, uma vida com sentido. Se isso não acontecer, a felicidade é uma ilusão. Agora, se ela só pode ser feliz se a vida dela tiver um sentido, se a vida dela tiver um propósito, ela puder dizer assim, eu vivo, isso é o seu sentido da minha vida, né? O sentido da minha vida é esse, e é assim que eu sou feliz. Mas só existe sentido, ouçam bem, só existe sentido se, só existe alegria, sim, existe alegria se tiver sentido, porém só existe sentido se existir quem? Deus. Eu só posso ter sentido na minha vida, conforme eu já falei várias vezes, nós procuramos mostrar várias vezes, já anteriormente, se existir Deus. Não pode ter sentido se não houver um Deus criador, se não houver um Deus que fez todas as coisas e que tem um propósito em todas as coisas. Se não tiver este Deus, não tem sentido. Logo, a felicidade também não existe, no final das contas. A felicidade é uma invenção humana. A felicidade é relativa. A felicidade é alguma coisa fabricada, mas existência mesmo, realidade, não tem. Porque a vida não tem sentido. E aí nós vamos cair no quê? Nós vamos cair naquele pensamento. Pô, eu não vou mesmo encontrar sentido para a minha vida. Então eu vou me entregar ao prazer. Eu vou me entregar às drogas. Eu vou me entregar ao sexo livre. Eu vou me entregar à busca por dinheiro, por riqueza. Eu vou me entregar à fama. Eu vou me entregar a todas essas coisas. E eu vou tentar achar nisso alegria verdadeira. Eu vou tentar me satisfazer nisso. Mas nunca eu vou achar. Porque aquela minha alegria, aquilo que eu digo que é alegria, na verdade está fora da realidade. Eu quero ilustrar, irmãos, da seguinte maneira, a seguinte situação. Vamos supor que uma pessoa ela esteja fazendo planos, muitos planos para o dia seguinte. Ela esteja dizendo assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo outro. E esse pensamento dela sobre essas coisas que ela vai fazer amanhã lhe trazem grande satisfação, lhe trazem alegria. Para essa pessoa parece que essa alegria é uma alegria verdadeira. Porém, nós não sabemos o que vem amanhã. Pode ser que amanhã essa pessoa esteja morta. Bom, nós podemos morrer a qualquer momento. Pode ser que amanhã a pessoa está pensando assim, amanhã eu vou para tal viagem, eu vou numa praia, e aquilo lhe traz grande satisfação aquele pensamento dela. Consequentemente, ela entende que aquilo é a verdadeira alegria, ela sente prazer com aquilo, ela se satisfaz com aquilo. Mas pode ser que ela morra antes dela conseguir concretizar todos os aquilo que ela está planejando fazer amanhã. Isso significa o que, irmãos? Que toda a sua alegria, na verdade, está fundamentada sobre a areia. Como o Senhor Jesus Cristo disse, existem pessoas que estão construindo a sua vida sobre areia. Logo haverá uma decepção. Uma decepção. É isso que acontece com o homem que ele tira Deus. Ele pode chamar algumas coisas de alegria. Mas a Bíblia ensina o seguinte, a Bíblia mostra, o ensino da Escritura é o seguinte,
A alegria verdadeira é quando eu vivo para o sentido, quando eu vivo com sentido, quando eu vivo com propósito. E só existe propósito e só existe sentido no Deus que criou todas as coisas. O que é alegria verdadeira para a Bíblia? A Bíblia diz assim: Deus criou todas as coisas para Ele, de maneira que as coisas só se satisfazem, só encontram o seu sentido, propósito, realização, enfim, a alegria verdadeira nele, em estar a existência de tudo para a sua glória. Ou seja, cada ser humano, vamos aplicar isso ao homem, foi criado para Deus, segundo a Escritura, foi criado para a glória de Deus. Isso quer dizer que a alegria, ela está nisso, em que a pessoa vive para a glória de Deus, para esse sentido para o qual ela foi criada, para o propósito para o qual ela foi criada. Mas se você tira Deus, você tira o sentido, você vai ter que produzir uma alegria. Você pode dizer que a sua alegria é o dinheiro, acumular riquezas. Você pode dizer que a sua alegria e esperança é sexo, drogas, bebida, festa, fama, trabalho, família, tudo isso. E pode ser que isso lhe dê grande satisfação mesmo. Pode ser que você fique muito alegre mesmo quando você tem isso. Mas a sua alegria não é verdadeira. Por quê? Porque a não ser que você viva no sentido para o qual você foi criado, no propósito para o qual você foi criado, que é Deus, tudo que você tem é sem Deus. Se é sem Deus, não há sentido. Se não há sentido, não há alegria. E logo, logo, todas as coisas que você está se apoiando, que você está vivendo para elas, logo vão se mostrar o quê? Passageiras. Logo vai passar. Uma pessoa que se satisfaz com o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de riquezas, o Senhor Jesus Cristo diz assim a elas: não guardeis tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões desenterram e roubam. Ele estava ensinando um princípio ali, que quando você tira Deus, você tira a verdadeira alegria duradoura. Por quê? Porque você está assim, você pode sentir uma alegria, mas aquela alegria é falsa. Amanhã você vai morrer, amanhã você vai passar. Tudo aquilo sobre o qual você está se satisfazendo ou se alegrando vai passar. Isso quer dizer que a sua alegria é falsa, é passageira, não é duradoura, não tem sentido. Por quê? Porque só Deus é eterno. Então nós podemos fazer algumas ligações de tudo isso que eu falei aqui. Se existe Deus, existe sentido e existe verdadeira alegria, porque a alegria está no sentido, no propósito. Se não existe Deus, não existe sentido e não existe também alegria verdadeira. Uma pessoa pode substituir essa alegria verdadeira por alegrias fabricadas, dizer: bom, eu me alegro no sexo, eu me alegro nas drogas, eu me alegro na riqueza, eu me alegro nisso, eu me alegro naquilo. Mas isso vai passar, isso é fabricado, isso é ilusão, isso não é um fundamento sólido, entendeu? No final das contas, quem não tem fé e quem não vive para Deus, nunca, jamais será alegre, é um infeliz. E toda e qualquer alegria que ele diga que ele tenha, é ilusão, é falsidade, é mentira. Logo vai passar. E ele vai cair no vazio. Talvez esse vazio seja agora. Talvez esse vazio seja só na eternidade. Mas logo, logo, ele cairá no vazio. Essa resposta, então, como posso ser feliz? Para quem acredita em Deus, cumprindo o propósito para o qual Deus me criou. Mas quem não acredita em Deus, o que vai dizer? Cumprindo o propósito, mas se não existe Deus, não tem propósito. Não vai poder responder essa pergunta. Não há resposta. E como eu disse, pode fabricar alegrias, mas essas alegrias todas são fabricadas e são falsas. Próxima pergunta, irmãos. Por que o mundo é como é?
Por que o mundo é como é? Você só pode responder essa pergunta se você acredita na existência de Deus também. O que é que nós vemos no mundo? Nós vemos no mundo o quê? O mal. O mal existe, o mal está aí. Existe a morte. Existem as guerras. Existem as doenças. Existe a tristeza, a depressão, a angústia. Existem os assassinatos. Existem famílias sendo assassinadas, como nós vemos agora esse caso tão terrível no nosso país. Existem as drogas escravizando os jovens, tirando-os da sua família. Existe uma guerra interior do ser humano. O ser humano não tem paz interna. E como eu disse, já existe a morte. O grande inimigo que olha para nós e cada vez está mais perto de nós. A pergunta é: por que o mundo é assim? Por que existe o mal? O mal existe. Por quê? Por que existe o mal? A questão é, meus irmãos, é que quando você olha esse sofrimento, essas dores, essas lutas, você só pode responder a esta pergunta também se você acredita em Deus. As pessoas costumam dizer assim, né? Que o sofrimento, ele é motivo para nós duvidarmos da existência de Deus. A gente vê muita gente dizer isso. O seguinte argumento que as pessoas usam: se existisse Deus, não haveria sofrimento. Se existisse o Deus bom, que os cristãos dizem que existe, não haveria sofrimento. Na verdade, a Bíblia mostra o inverso disso. O argumento da Bíblia é o seguinte: é porque existe Deus é que você pode explicar o sofrimento. A Bíblia diz que Deus criou tudo muito bom. A criação é boa. O mundo criado por Deus é bom. Mas o mundo, entrou alguma coisa no mundo que a Bíblia vai chamar de quê? De pecado. 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 E o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, porque existe Deus, é que você pode explicar o pecado. Por quê? O que é o pecado? O pecado, ele é a oposição a Deus. É a inimizade contra Deus. É a negação de Deus. E o pecado atrai a justa ira de Deus. A justa ira de Deus. Que, consequentemente, o pecado, então, atraindo a justa ira de Deus, tudo isso gerará o quê? Gerará os sofrimentos e as dores. E a resposta: por que o mundo é como é? Porque o homem pecou. Porque Adão e Eva pecaram. Porque a humanidade pecou em Adão. Porque os homens têm pecado. Os homens são dignos de morte, réus de morte, culpados diante de Deus. Daí que a existência de Deus é necessária para explicar porque o mundo é como é. Não é como os ateus dizem que o mundo é como é, então essa é uma prova de que Deus não existe. Se existisse um Deus bom, o mundo não seria assim. Deus não existe, isso é invenção, é fábula humana. Pois nós dizemos, irmãos, a Bíblia mostra exatamente o contrário. A existência de Deus é o que dá explicação para o mundo ser como é. Por quê? Bom, se você tira a existência de Deus da sua crença, se você não acredita
na existência de Deus, por que existe o mal? Por que o mundo é como é? Não há resposta para isso, não há sentido para isso. Por que existe a morte? Por que existe o sofrimento? Se você não acredita na existência de Deus, você não pode acreditar no pecado. Você não pode acreditar na consequência do pecado. E você não pode responder por que o mundo é como é. Não há motivo, então. Não há razão. Não tem nada, nada tem sentido. Nada tem sentido, na verdade. E a última pergunta, irmãos. A última pergunta é: o que vem depois da morte? O que vem depois da morte? Né? Então, também depende da primeira pergunta e das demais. Se existe Deus, existe o sentido da vida. Como posso ser feliz cumprindo o sentido da minha vida? Por que o mundo é como é? Resposta: porque o mundo não tem cumprido o propósito, o sentido da vida. O homem pecou, o homem afastou-se do propósito da vida. O que vem depois da morte? Juízo. Juízo. Se você acredita em Deus, você acredita que tem um sentido na vida. Você acredita que a felicidade é cumprir esse sentido. Você acredita que o mundo é como é, porque o mundo, ele está recebendo o efeito do pecado, da ira de Deus, consequência do pecado. O que vem depois da morte? Juízo. Os homens serão julgados. Virá o juízo final. E cada homem será julgado. Aí nós vamos depois ver o Evangelho, por isso que o Evangelho responde a todas essas perguntas satisfatoriamente e nos dá a salvação genuína, verdadeira, nos mostra o caminho da salvação genuína e verdadeira. Mas vamos olhar primeiro para a situação natural dos homens. Eles vivem em pecado e por isso, quando eles morrem, eles vão ter que responder. Eles vão ter que responder a vida, pela vida deles, se eles cumpriram ou não o sentido para o qual eles foram criados. Eles vão ter que responder. Virá o juízo, virá o julgamento. Os homens serão julgados. Mas se você tira Deus, consequentemente não existe sentido na vida, consequentemente não há fonte verdadeira, base verdadeira para a felicidade, porque não há sentido. A felicidade no máximo é fabricada, mas é falsa. O mundo é como é, ninguém também pode responder a isso. Não há uma razão para o mundo ser como é. E o que vem depois da morte? Bom, nada. Nada. Acabou. No final das contas, eu sou um nada, eu vim por nada, sou um nada e estou indo para o nada. Essa é a consequência do ateísmo, da falta de fé genuína e verdadeira em Deus. Quando o homem morre, nada. Aliás, os ateus, eles gostam muito disso, sabe por quê? Nesse sentido, porque eles imaginam assim, bom, não teremos que prestar contas a Deus, não é? Não teremos que prestar contas a Deus. Parece até que isso dá alguma satisfação a eles. Não existe Deus mesmo, então. Mas no final das contas, irmãos, terrível é isso. Terrível é você imaginar uma vida completamente sem sentido, sem propósito, sem significado. Esse pensamento, se não existe propósito, não existe sentido, se não existe significado, se não existe
sentido para nada, se não existe definição, concluir mostrando para os irmãos a consequência de um pensamento sem Deus, não existe verdadeira moralidade. Como eu poderei dizer que alguma coisa é certa ou errada se não existe um Deus Criador que determina que uma coisa é certa ou errada? Pense um pouquinho nisso comigo, por favor. Vou repetir isso aqui. Se não existe um Deus Criador e a vida não tem sentido algum, como eu poderei dizer, por exemplo, que é errado matar? Não é? Como eu vou poder dizer que é errado matar? Como eu vou poder dizer que é certo dar uma assistência a uma pessoa doente? Quem vai determinar isso? Se nada tem sentido, se não existe um Criador que deu sentido para tudo, que deu ordem a tudo, da onde eu vou tirar essa ordem e da onde eu vou tirar este significado moral, esse sentido moral das coisas? Qual vai ser a base da minha ética, do que é certo e do que é errado, se não existe uma mente criadora de todas as coisas? Compreende? Quer dizer, isso vai dar abertura para um relativismo. Cada um vai dizer o que é certo e o que é errado. Uma sociedade assim se transformará num caos. Se isso for levado a um extremo, será o caos absoluto. E esse caos, nós temos visto já algumas manifestações dele na sociedade moderna. Quanto mais os homens se afastam da crença em Deus, de valores absolutos, do sentido da vida, do propósito da vida, mais e mais eles vão se perdendo. E nada tem sentido, e nada tem propósito, e nada pode ser definitivo. Cada um vai dizer o que pensa, o que acha, vai viver de acordo com o que quer. Essa vida assim seria insuportável se fosse levada ao extremo disso, não é? Mas é para lá que essa falta de crença em Deus leva consequentemente. Concluindo, eu quero dizer aos irmãos, o Evangelho é o que dá resposta para todas essas perguntas satisfatoriamente. Nós vamos ver isso no final, como eu disse para vocês. Agora eu quis mostrar para vocês as perguntas, nós vamos ver depois o conteúdo do Evangelho e no final nós vamos ver que o Evangelho ele dá resposta a essas perguntas. Amém? Vamos orar então, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que nós tivemos aqui baseados nela, na revelação do Teu Evangelho. Estamos fazendo esses estudos, meditando e pensando nessas questões essenciais da vida, Senhor. Nos dê graça para que nós possamos entender essas verdades, iluminados pelo Teu Espírito Santo, e aplique sobre nós, para que entendamos, Senhor, para que vivamos, para que tenhamos sentido na vida, e para que outros que venham nos ouvir também encontrem esse sentido. Nós pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.